das fórmulas, né? Pô, professor, qual é a fórmula que eu uso? Como é que eu vou me acostumar com as fórmulas? Cara, eu vou te falar, não tem regra. Só o uso mesmo, ou até a dedução, ou se acostumar, se familiarizar com as fórmulas, vai te deixar calmo com elas. E eletrodinâmica, assim como eletrostática, é uma matéria que a maioria de nós aprendeu no final do terceiro ano do ensino médio. Mesmo que tenhamos repetido no teu ano, a gente viu pouco essa matéria. Por isso que é a matéria que no vestibular, via de regra, mais incomoda os alunos. Os estudiosos de educação, eles falam uma coisa chamada tempo de contato. Se tu não teve tempo de contato com a matéria, tu não aprende. Tu pode ter assistido a melhor aula do mundo. Se tu assistir a aula e depois, logo depois, for fazer exercício da matéria, tu vai errar um monte, mesmo tendo assistido a melhor aula do mundo. Porque fixar o conteúdo na tua mente requer tempo de contato com a matéria. Vamos fazer a revisão rápida aqui então. Quantidade de carga elétrica, número de partículas em excesso vezes carga elementar, ou número de partículas que se deslocam no fio vezes a carga de cada partícula. Intensidade de corrente elétrica, quantidade de carga com o passar do tempo. Esta fórmula só é válida para a corrente elétrica constante. Se eu quiser calcular a quantidade de carga quando a corrente é variável, calcule a área embaixo do gráfico I versus T. Isso é uma propriedade do gráfico I versus T. Logo depois vimos a definição de resistência elétrica, V sobre I. Esta ideia, ou U, né, cara, tem que me acostumar a usar U para vocês, cara, porque eu tô viciado no V de volts. U sobre I. Não confundir a definição de resistência elétrica com a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm nos diz que a resistência elétrica de um resistor ôhmico é constante. R é uma constante. E isso só tem validade quando o cara está com temperatura constante. Segunda lei de Ohm nos ensina a calcular a resistência elétrica de um resistor, de um pedaço de fio, de um condutor de maneira geral. Depende do material que ele é feito, depende diretamente proporcional do comprimento e depende inversamente proporcional da área. Cuidado, geralmente os fios são redondinhos e a área de um círculo é πr ao quadrado, então é muito comum tu ter que usar essa passagem matemática aqui dentro. E aí no finalzinho da última aula eu te mostrei que potência, revisei que potência é energia com o passar do tempo, né? E a partir da definição de potência, com as ideias de eletrostática, surgiu o UI, que é a potência elétrica. Substituindo URI no PUI, fica P igual, substitui o U por R vezes I, fica R vezes I ao quadrado, ou então isola o I, que fica U sobre R, substitui, fica U ao quadrado sobre R. Essas duas últimas fórmulas me ajudam a perceber que dobrando a corrente com resistência elétrica constante, quadruplica a potência. Triplicando I, 3 vezes 3, 9, aumenta 9 vezes a potência. O mesmo serve para U e para P, com R constante. Dobra U, dobra a potência. Triplica o U, triplica o cavalo. Dobra o U, quadruplica, obrigado. Triplica o U, aumenta 9 vezes, não duplica. Show de bola. É isso aí. Foi mais ou menos aí, né? A gente parou. Certo? Esgotamos o volume. Só que, cara, eu ficar fazendo exemplo pra ti é uma coisa que nada. Não tem efeito nenhum. Eu posso fazer todas as questões do mundo de vestibular pra ti. Agora eu já sei. A gente sabe que não é verdade. Eu acho mais produtivo eu continuar dando uma avançadinha na matéria, de nada, bem de leve assim, fazer uns exemplos legais do novo volume já e aproveitar quando tu receber o volume 3, fazer uma revisão dessa matéria que eu vou te passar agora. Assim a gente ganha o dobro de tempo de contato com a matéria. A sequência natural da matéria seria te mostrar a associação de resistores. Associação de resistores. Eu quero te mostrar como é que a gente prossegue quando os resistores estão associados em série. Quero te mostrar as características e a origem da fórmula. E também quero te mostrar o que acontece quando os resistores estão em
onde um resistor vem logo após o outro. Para que tu garanta que os resistores estão associados em série, não pode ter bifurcação, tá? Não podia ter um pedacinho de fio indo para lá, ó. Ou seja, toda a corrente elétrica que passa por um resistor tem que passar pelos outros, ó. Se chega uma certa corrente e ir por aqui, ela própria passa pelo resistor 1, ela própria passa pelo resistor 2, pelo resistor 3. Ou seja, o que define uma associação de resistores em série é o fato de a corrente elétrica ser a mesma. E é igual para todos. Isso é que é marcante na associação em série. Se eu quisesse fazer bonitinho, né? Eu poderia dizer que tem um I1 que passa no resistor 1, tem um I2 que passa no resistor 2, tem um I3 que passa no resistor 3. Eu estou afirmando que I1 é igual a I2, é igual a I3, é igual a blá blá blá. O objetivo de estudar associações de resistores é conseguir achar um único maldito resistor que equivalha aos anteriores todos. Esse é o nosso objetivo. Se eu estou te afirmando que a corrente elétrica que passa em todos é igual, eu poderia chamar de I equivalente, a corrente equivalente, né, que passa pelo resistor equivalente. E já que eu disse que o I é igual para todos, esse I também é igual ao I equivalente, ó. Isso é que define a associação de resistores em série. Porém, pessoal, nós já sabemos que U é igual a R vezes I. Tudo bem para vocês? Quer dizer que já que tem uma corrente 1 passando no resistor 1, vai ter uma tensão U1 passando por ele. Aqui vai ter uma tensão sobre ele U2 e aqui vai ter uma tensão U3. E adivinha o que acontece? U1 mais U2 mais U3 vai ser igual ao U do resistor equivalente. Então eu estou aceitando, estou considerando que todos aceitam que o U do resistor equivalente, a tensão, a voltagem, popularmente falando, no resistor equivalente, é a soma das voltagens nos resistores. Eu sempre que falo voltagem, eu fico com medo, porque a galera no YouTube é extremamente crítica. A galera no YouTube é extremamente crítica e quando tem um cara mais ninja que assiste a tua aula, ele faz questão de deixar um comentário. Caro professor, voltagem é uma palavra que vem de uma tradução errada do voltage em inglês. Aí eles ficam chateados. Eu me perdoo porque uma hora o próprio dicionário vai ter lá voltagem. Significa uma tensão aplicada no resistor. Então uma hora, né, a cultura acaba tomando conta dessas frescuras que nos aparecem. O equivalente, como é que acha U mesmo? É R vezes I. Tu aceita que eu troque U equivalente por R equivalente vezes I equivalente? Honesto, né? E no lugar do U1, R1 e 1 e assim por diante. R vezes I, blá blá blá. Mas eu acabei de te informar que na associação em série, a corrente é igual para todos, né? O I equivalente é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3, que é igual a I, né? Poderia chamar isso aqui de I. Então eu posso dividir ambos os lados da equação por I. Dividindo toda a equação por I fica o resistor equivalente é o R1 mais o R2 mais o R3. Fico muito magoado porque meus professores nunca me deduziram essa equação. Eles me falaram, ah, Otávio, quando é em série tu soma. Mas por quê? E se te perguntarem, deduza a fórmula da soma dos resistores em série. Se tu nunca viu isso, tu não vai fazer. Às vezes, mesmo vendo, tu nunca faz, né? Tu imagina se nunca viu. Então, tu vê, né? Se o vestibular pedir uma questãozinha discursiva bobinha como essa, deduza a equação da associação em série de resistores. Tá? Só os ninjas sobreviverão nessa questão. Certo? Tu vê, são 3 passos, né? Legal. Peraí. Significa dizer que quando eu coloco uma tensão total sobre uma associação em série, cada resistor fica com uma parte da tensão para si, né? Por isso que essa associação ela tem um apelido, divisora
de tensão. A associação divisora de tensão. Divisora. Que isso? Divisora de tensão. Então tu vê, cara, às vezes o vestibular ele provocativamente traz o enunciado assim: em uma associação de resistores divisora de tensão. Se tu não sabe que a associação divisora de tensão é em série, acabou a tua questão. Então tu tem que saber esse tipo de coisa. Que a associação em série é chamada divisora de tensão, porque a tensão total é dividida um pouco em cada resistor. Show! Com essas dicas, na hora que aparecer vários resistores associados em série, nós vamos detonar. Eu já vou te fazer exemplo. Outra maneira clássica de associar resistores é fazer com que as saídas dos resistores estejam conectadas aos pares. Cuidado, gente! Se eu conecto o resistor 1R1 ao resistor R2 da seguinte maneira, ó, eles estão em série. Tá? Então cuidado, gente. Essa associação entre R1 e R2 está em série agora, tá vendo? Vou te provar. Se chega a corrente elétrica pelo R1, passa pelo R1, vem pelo fio e passa pelo R2. A corrente é a mesma, né? Então tu vê, tu não pode confiar no fato de eles estarem desenhados paralelamente. Ah, então é paralelo. O vestibular, inclusive, vai fazer isso para te provocar. Então tu vê, ó, essa associação que eu acabei de criar é uma associação... Calma. Essa associação que eu acabei de criar é uma associação em série. Então tu não pode confiar no fato de os resistores estarem paralelos um ao outro. Não é isso que importa. Para que essa associação seja em paralelo, eu tenho que pegar a saída de um resistor e conectar na saída do outro. E fazer o mesmo do outro lado, porque assim é em série ainda. Quando eu faço o mesmo do outro lado, aí sim, olha, agora sim, está em paralelo. Se eu faço a mesma coisa com o próximo, agora está todo mundo em paralelo. Eu poderia fazer isso com vários resistores. Então tu vê, né? Eu pego esse fiozinho, conecto na tomada, pego esse fiozinho, conecto na tomada. Tu aceita que se eu pegar esses fios aqui, levar até a tomada e conectar na tomada, tu aceita que todos os resistores vão estar recebendo a mesma tensão, 220 volts? Isso é que é marcante na associação em paralelo. Na associação em paralelo, a tensão é a mesma para todos. U é igual para todos. U é igual para todos. Mas para ficar mais elegante, eu poderia dizer que no R1 tem o U1, que no R2 tem o U2, que no R3 tem o U3. Então, para ficar mais matemático, eu poderia traduzir isso como U1 igual ao U2, igual ao U3, blá blá blá. O objetivo de estudar associação em paralelo é conseguir achar um único maldito resistor que equivalha aos anteriores. Então, nessa resistência equivalente vai estar atuando uma tensão equivalente, né? E essa tensão equivalente é igual à tensão em cada resistor. Por isso que eu estou afirmando que o U é igual para todos. Porém, tu deves concordar comigo que a corrente que chega aqui no circuito, I, uma parte dela vai por cima, I1, uma parte dela vai pelo resistor 2, uma parcela dela vai pelo I3, mas quando sai o mesmo I que chegou, né? Afinal, a corrente elétrica não pode brotar do além, não pode desaparecer. Como eu estou querendo achar um resistor que vale por todos eles, esse resistor vai ter um I equivalente. Que relação existe entre esse I equivalente e o I individual de cada resistor? Beleza? O I equivalente é a soma das correntes individual. Quer dizer que isso nos permite apelidar a associação em paralelo de divisora de corrente. Porque chegando uma certa corrente, uma associação em paralelo, uma parte da corrente passa em cada resistor. Então é bacana tu saber aquele apelido ali. A associação em paralelo tem um apelido de divisora de corrente. Eu vou
usar a ideia de conservação da quantidade de carga elétrica, I equivalente é I1 mais I2 mais I3, para deduzir para vocês a fórmula para achar o resistor equivalente. O I equivalente, peraí, o que é I? Fala, meu. Não seria para ser equivalente, não tinha que ser a tensão lá em cima mais? Pois é, né? Intuitivamente, se a gente fosse usar o nosso coração, a gente diria que a tensão do equivalente é a soma das tensões, né? Certo? Mas elas são todas iguais. É importante essa colocação, meu querido. Muito obrigado, é importante mesmo. Então tu vê, né? Dá vontade de dizer que a soma dos U's vai dar o U equivalente, mas isso é verdade para associação em série. Para associação em paralelo, não. Show. Vou usar o tal do URI e vou isolar o I. U sobre R é igual a I. Então o I equivalente é o U equivalente sobre o R equivalente. Quem é o I1? O 1 sobre R1. Pronto, era só que eu queria ver se estava ligado. O 2 sobre R2 mais o 3 sobre R3. Justo pra caramba nessa modificação que eu fiz. Mas nós acabamos de ver que os U's são todos iguais. Portanto, eu posso dividir ambos os lados da equação por 1. E aí surge que 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Pronto, está explicado por que na associação em paralelo a gente faz a soma dos inversos dos resistores para obter o inverso do resistor equivalente. Show de bola. Legal. Mas, para que a gente comece a entender de fato essa brincadeira, eu tenho que fazer um exemplo de cada, pelo menos. Um exemplo de associação em paralelo, um exemplo de associação em série, e aí depois eu finalizo com uma associação mista. Aí eu vou ser um professor feliz.